Bom dia de novo. Estamos reiniciando a live. O pessoal já está entrando, a Maristela, Jô. Agora vamos esperar a Solange entrar. Bom dia, Maristela, Carolina, Márcia. Agora a Solange. Cláudia, Carol, Yara. Ei, Oi, ó! Agora a gente consegue ver seu rosto. agora tá ok? Tá E, ok, e- bela imagem aí no fundo, gostei. pois é, deixa eu achar. E tá boa assim ou quer que eu Tá ainda assim. mudo a luz um pouco? Não, tá ótimo, tá perfeito. Ok. Estamos te Eu vendo queria muito deixar bem. vocês na natureza, mas não deu. Eu tô tendo que ficar dentro aqui porque a netinha não fica quieta. Hoje ela falou assim para mim, vovó, quando você for trabalhar, não fecha a porta, vovó, porque eu quero ir lá falar com você e a porta está fechada. Que amor! Ai, que lindo! É, daqui a pouco a gente te devolve para ela. A gente vai te pegar emprestado um Tá pouquinho. bom. Então, Solange, a gente divulgou essa semana, né, um tema delicado, né, mas que a gente vai tratar com muito carinho, que é sobre as mães narcisistas. E é um assunto assim, que além de complexo, assim, eu entendo que é pouco debatido na nossa sociedade, né? Mas é muito importante a gente falar sobre isso. E antes de começar, eu vou passar a palavra para você, caso você queira pedir inspiração para nós, para Ok. esse dia de hoje. Tá. Eu vou fechar os olhos. Quem quiser, feche também. Fique à vontade. Eu quero pedir a inspiração. Principalmente, quero pedir que os ancestrais amorosos, que os guias, nos deem nesse momento, como a Marília já começou dizendo que nós vamos tratar com carinho, que nos dê bastante humildade e amorosidade, que nós possamos desde agora dar no nosso coração um lugar para todas as mães, na verdade, para todas as pessoas portadoras de adoecimentos psíquicos, emocionais, mentais, que possam, em função desse adoecimento, tornar a vida das pessoas queridas, das pessoas em volta difícil, como a própria vida. Pedir licença para essas pessoas, tanto as vítimas quanto as pessoas vitimizadas pela própria doença, pedir para vocês permissão e que os ancestrais nos ajudem, que isso também esteja aqui, cumprindo o nosso propósito de expandir a nossa consciência, de trazer cura e liberação. E vamos respirar e abrir os olhos. Bom, Solange, eu vou suprimir um pouquinho os comentários, tá, gente? Daqui a pouco a gente abre de novo, como a gente tem feito em todas as lives. Solange, então vamos começar do básico. O que é a mãe narcisista? Ou quem seria essa pessoa com esse perfil? Uhum. Esse nome é usado em função do mito de Narciso, né? Que é a pessoa que se encanta pela própria imagem. E esse encantamento, às vezes a gente coloca isso no sentido um pouco pejorativo, como é uma pessoa que está totalmente namorada dela mesma, né, se colocando num lugar de muito especial. Às vezes isso acontece, por exemplo, indiferente da gente pensar nesse perfil mais patológico, né? Nós somos vistos como a era do narcisismo, igual Freud foi a era da histeria. A nossa era é a era do narcisismo, muito influenciado pela essa questão
do próprio Instagram, da gente estar postando o tempo todo momentos maravilhosos, da cultura, do belo, cirurgias plásticas, o tempo todo a gente muito preocupado com a aparência, como o outro está me vendo, não só na aparência física, mas na aparência de uma vida feliz também. Então, esse é o padrão narcisista, que numa dose certa, essa vaidade, esse autocuidado, esse autoamor, não tem problema nenhum. O que transforma isso em doença é o exagero. Esse é um ponto dentro do narcisismo para a gente diferenciar do narcisismo que a gente vai falar aqui. Lembrando, gente, que dentro das patologias, a gente, às vezes, linhas diferentes dão nomes para patologias. Não é muito da minha área de formação a gente nomear as patologias, porque isso pode, às vezes, estreitar e fixar a pessoa num lugar e que, às vezes, isso pode ser comprometedor. Mas usando esse termo que a gente encontra muito, até no YouTube, trabalho sobre mães narcisistas perversas, né? Que nós vamos usar isso aqui, esse termo aqui. Mas a gente pode generalizar o que é, quando a gente está dizendo disso, são pessoas que estão num adoecimento, como todo adoecimento psiquiátrico, essa pessoa tem uma interdição dela sair dela mesma. Para a gente comparar uma nossa fase onde todos nós temos isso, é na nossa infância. Igual eu comecei falando da minha netinha. Ela não entende como assim ela quer falar comigo e eu fecho a porta. Para ela é inconcebível, porque o mundo gira em torno dela. Né? A criança, num estado saudável, ela se acha o centro do mundo, é tudo. A vovó só existe, a mamãe, o papai, em função dela existir. Todos nós estamos em função dela. O que acontece é que tem pessoas que, por questões emocionais, tem linhas que dizem que até por questões biológicas não conseguem sair dessa fase. Então se torna um adulto perverso. Porque nesse sentido, quando a gente olha para a criança, ela é perversa com a demanda dela de querer achar que é prioridade. O que ela quer é prioridade sobre tudo. Então, um adulto narcisista é esse adulto que continua nesse sentido regredido, não cresceu no sentido emocional, psicológico, de continuar achando que o mundo gira em torno dele e ele vai fazer de tudo para que o desejo dele seja satisfeito. Então, ficando aqui com o propósito que é falar das mães, mas lembrando aqui que isso é um adoecimento que tem de várias maneiras. Tem mulheres que são narcisistas perversas, que se tornam mães, tem filhos narcisistas perversos, tem amigos, tem pais, tem irmãos. Isso não é exclusividade da mãe, mas como o nosso vínculo maior na infância é com a mãe e, consequentemente, o estrago maior fica aí, mas não quer dizer com isso que se eu tive um irmão narcisista perverso, se eu tive um pai, até um coleguinha, às vezes uma babá, isso tudo vai trazer algum nível de sofrimento. Agora, se eu tive uma mãe saudável, é bem provável que ela conseguiu até ver tudo isso e me proteger. Então, por isso que o estrago maior fica quando eu tenho uma mãe com esse adoecimento. E aí nós podemos dizer que, nesse sentido, a mãe é uma vítima do adoecimento e vai levando esse adoecimento para frente. É a primeira maneira da gente falar aqui, gente, já é o primeiro passo do nosso trabalho. E quando a Marília começou a falar, eu fiquei muito feliz, porque eu já vi que ela está na mesma sintonia que eu estou nisso, quando ela disse que a gente ia falar com muito cuidado e carinho.
com muito respeito e misericórdia por essas pessoas adoecidas. Com muito respeito e misericórdia pelos filhos dessas mães portadoras desse adoecimento e que, num primeiro momento, estão cheios de raiva dessa mãe. É compreensível. Da mesma maneira, compreensão para esses que estão cheios de raiva. E eu convido a esses que estão cheios de raiva para ficar nessa sintonia que está aqui, para a gente poder transmutar. Atrás dessa raiva, o que aconteceu? Foi um mecanismo de defesa que esses filhos criaram para poder sobreviver a este nível de adoecimento. E que, se chegaram até aqui, se tem aqui com a gente pessoas que são filhas de mães portadoras desse adoecimento, significa que elas têm um nível de lucidez, de buscar ajuda e que agora elas podem transmutar. Num primeiro momento, ter raiva dessa mãe do comportamento dessa mãe é saudável, porque é a raiva é um mecanismo de defesa, de eu me defender. Agora, se eu ficar a minha vida inteira alimentando esse ódio, essa raiva, eu grudei nisso aí. De uma forma, eu também me tornei uma narcisista perversa e estou numa briga de poder aqui, quem vai prevalecer. Então, o nosso propósito aqui é ajudar a todos. Infelizmente, uma pessoa que é portadora desse adoecimento, dificilmente ela estaria participando de um trabalho desse, porque ela não consegue ter essa consciência. Se ela estiver participando de um trabalho desse, ela vai estar vendo isso em outra pessoa, nela não. Né? Como uma criança, quando ela quer alguma coisa e a gente diz que não, ela não vai ver hora nenhuma que o inadequado está no comportamento dela. Igual a minha netinha, quando eu falei isso com ela, ela fez uma cara assim, como assim? Né? Eu precisei de pedir alguém para distraí-la, para ela ter algo para fazer, porque na cabeça dela não estava certo. Interessante, né, Solange? Porque na criança, quando você comentou, eu achei bonitinho, assim, é uma situação, parece carinhosa, né? Mas no adulto não é legal, a gente imagina. É um adulto que ficou preso na infância, né? Sim, sim. Pensando assim, você comentou dos filhos de narcisistas, das mães narcisistas e da possível raiva que eles sentem. Eu fico imaginando como que é, por exemplo, quando a gente vê aqui na nossa sociedade, no Dia das Mães, essa idealização da maternidade e também na própria constelação familiar, quando Bert Hellinger diz que a gente tem que tomar a mãe, aceitar como ela é. Mas quando a mãe está nesse estado de adoecimento e o filho sente raiva, eu imagino que seja muito difícil, né? Já é difícil para todo mundo. Imagina nessa situação também, né? Por exemplo, eu vejo a minha mãe nesse estado adoecido, mas eu sei que o melhor para mim é tomá-la como ela é. E aí, como é que eu concilio as duas coisas? Essa questão da mãe é algo que tem um peso de cultura muito grande aí. Vamos pensar até em termos da religião católica. O que ela fez? Num processo de aumentar o poder do masculino dentro de uma religião que é patriarcal, é uma religião que é Deus, é um Deus no sentido masculino, onde a figura do feminino, da deusa, não tem uma deusa, tem uma mãe, e que se tornou uma figura sagrada. Desconectou o papel da mulher, do feminino, que ficou no profano, né, da prostituta, e sacralizou o papel da mãe. Então já começa aí esse lugar da mãe como um lugar especial. Juntando com o capitalismo, fortaleceu isso quando eles criam o Dia das Mães,
que foi, pelo menos eu nunca estudei isso a fundo, mas acho que foi a primeira ideia, depois talvez do Natal, onde é um dia muito especial e coloca aquele mãe é sagrado, mãe é isso, mãe é aquilo, e assim, vende horrores em função do Dia das Mães. Então, fica difícil para a gente, e aí na educação, respeita a sua mãe, assim, né, assim, é como se fosse uma heresia eu sentir uma raiva da minha mãe. E aí a gente, quando você tem uma mãe adoecida, se você consegue enxergar isso nela, é como se você tivesse errado. Aliás, a gente pode ver isso nas culturas mais antigas, também em relação aos pais, mas principalmente em relação às mães. Então, isso faz uma bagunça no sentido que eu não posso enxergar os adoecimentos dos meus pais. É como se isso fosse uma falha minha. Eu tenho que botar um véu aqui e ver tudo cor-de-rosa. Então, quando eu não consigo ver dessa maneira e eu sinto raiva do comportamento dos meus pais, eu sinto uma culpa. E aí, muitas vezes, eu faço até uma inversão, o problema está comigo. E aí, quando o Hellinger vem trazer isso, dependendo da escuta que a pessoa faz, fortalece essa crença desse lugar de mãe como algo sagrado e que eu tenho que venerar de uma forma que eu não posso enxergar. Porque para eu idolatrar, porque vira uma idolatria, eu não posso ver nada de humano, de erro daquela pessoa. Tem um equívoco, eu já falei isso várias vezes, nessa interpretação do que o Hellinger fala. O Hellinger diz que eu preciso, igual nós começamos fazendo hoje, com toda a humildade e respeito, tomar a minha mãe, tomar o que vem da minha mãe para mim, tomar a minha criança, filha da minha mãe, da maneira que ela deu conta, sem julgar, sem dizer que é um absurdo que ela fez, né? E esse não julgamento não significa que eu tenha que concordar, que é o quê? Obrigada, mamãe, o que você fez foi suficiente. O resto é obrigação minha e eu faço. A mãe, ela faz o melhor dela. Se eu tenho uma mãe adoecida, nesse caso, uma mãe com esse perfil narcisista perverso, e ela vai me causar muito sofrimento, eu consigo. Aonde que entra essa transmutação que o Hellinger quer dizer? Eu vou olhar para essa mãe com misericórdia, sem ficar indignada com o que ela está fazendo. E para eu fazer isso, é importante a gente conseguir entender, esse é o objetivo dessa live, eu consegui entender o adoecimento desse ser, como eu não fico indignada com a minha netinha falando isso, como você disse, é engraçadinho, porque a gente entende que no nível de consciência infantil, ela não consegue perceber diferente. Então, se eu conseguir entender que a minha mãe está interditada, eu consigo olhar para ela com misericórdia e não me submeter. Como, por exemplo, agora eu não me submeti à vontade da minha netinha. É a mesma coisa, né? Então, quando eu sou criança e filha de uma mãe dessa, eu não tenho muito o que fazer. Mas se eu conseguir não ficar tão contaminada com a doença dela e conseguir caminhar com as minhas próprias pernas, com certeza eu estou cheia de traumas
de limitações que essa questão me trouxe. E aí eu vou buscar ajuda, eu vou encontrar maneiras de ressignificar a minha autoestima, a minha segurança, tirar esse lixo do adoecimento da minha mãe de dentro de mim e ficar só com o sagrado que ela me deu, que é a vida, e o que tem de positivo, porque tem, todos nós temos, para eu fazer disso os ingredientes para eu me construir. E Solange, você comentou desse véu, né? Que imagino que não só os filhos, mas a sociedade como um todo coloca para não enxergar essa situação. E no caso, por exemplo, de um filho que foi criado por uma mãe narcisista perversa, ele colocou o véu, ele não consegue enxergar. Como que isso afeta a vida dele em outros relacionamentos? Porque se ele não consegue enxergar. Uhum. Quando você usou a palavra filho, você está dizendo para o filho homem ou você está dizendo dos filhos em geral? Eu disse em geral. Uhum. Disse em geral, Então, repete a pergunta para eu, porque eu fiquei primeiro com essa dúvida. Porque um filho ou uma filha criado nessa situação, ele teria um véu para não enxergar essa sombra da mãe dele ou da mãe dela, porque seria muito doloroso e ele se sentiria culpado. E como que ele carrega essa cegueira para os outros relacionamentos? Porque eu fiquei imaginando, se a pessoa não consegue enxergar a própria mãe, o próprio pai, como que ela enxerga a vida, o companheiro, as relações de trabalho? Ela fica cega para tudo? Como que é? Sim, ela tem uma cegueira para tudo. É para todos os relacionamentos. Aliás, gente, não só no quadro do narcisismo perverso, todos nós, em algum aspecto, temos esse véu. Por isso que a gente faz terapia. Quando a gente está fazendo o resgate da criança, né, revisitando cenas da infância, é com esse propósito. Nós estamos aqui tratando do narcisismo perverso, mas isso cabe para todos nós, dentro do, vamos dizer assim, da normose, que é um termo criado pelo Pierre Weil, da nossa existência, porque dificilmente a gente tem alguém saudável. Então, a grande maioria dos pais, eu mesmo, eu não consigo imaginar uma pessoa 100% saudável. Às vezes a gente imagina porque eu não tenho um contato muito estreito. Dá vontade quando você vê uma pessoa assim, como é que será quando ela está ali na intimidade? Como é que será que os filhos falam dela? Entendeu? Então é muito difícil. Então, dentro da nossa história, da nossa jornada humana, nós criamos esses véus que são o quê? Os mecanismos de defesa que a criança cria para poder sobreviver. E que na idade adulta vira as neuroses para a gente ter que transmutar. Quanto mais grave as questões, mais véus eu preciso colocar. E eles podem ser de diversas maneiras. Tem pessoas, por exemplo, que crescem enxergando esse comportamento inadequado da mãe, no caso aqui a gente falando, mas essa pessoa não consegue saber que aquilo é uma doença. Ela cresce com uma raiva muito grande, é indignada, assim, como que uma mãe pode fazer isso? Já que ela está presa no estereótipo da mãe santa, então, assim, como assim ela pode fazer tudo isso? Aí essa pessoa fica cheia de raiva, indignação, isso se torna um mecanismo de defesa dela para ela até conseguir sobreviver. Ela pode estar na vida lutando contra essa mãe. E ela pode repetir isso nas relações dela de trabalho, nas relações afetivas. Ela vai estar sempre ali, reativa, brigando com todo mundo, olhando com todo mundo com raiva, com ódio. É um mecanismo que ela pode desenvolver. Outra possibilidade que é mais comum, que é comum acontecer também,
eu me torno muito submissa, eu tento o tempo todo agradar as pessoas, eu torno assim, meio sedutor para encantar as pessoas, com o desejo que eu quero encantar, eu quero seduzir a minha mãe para ela gostar de mim. E eu repito isso nas minhas relações. Então, não dá para a gente generalizar. Tem várias possibilidades de eu estar manifestando essa questão. E, Solange, eu vou ler daqui a pouco as perguntas que as pessoas enviaram para a gente, né, antes do início da live, mas eu pude observar aqui que a maioria veio de filhas, né, de mulheres. É possível, assim, estabelecer alguma diferença entre o narcisismo perverso em relação ao filho homem, à filha mulher? Existe com mais frequência em relação a um, a outro? Uhum. Olha só, inclusive, gente, o que eu estou falando tudo aqui, igual nós fizemos as lives da codependência, agora do narcisismo, eu não sou uma expert em nenhuma dessas áreas. Eu tenho um conhecimento, um pouco de cada, reforçando o que eu disse antes, dentro da minha prática terapêutica, a gente não fica muito preso a dizer isso é isso, está no adoecimento como um todo. Mas a gente pode ver que como a questão do narcisismo, se tratando aqui de uma mãe, a tendência, quando ela tem uma filha, ela vai fazer com essa filha um espelho maior, e dentro dela, dentro desse narcisismo, tem uma mistura nela, assim, ela se olhar como especial, na verdade, lá no fundo ela está em frangalhos, mas ela não suporta olhar para isso. Então, ela pode projetar em cima dessa filha toda a raiva que ela tem, que pode, inclusive, ser já um processo caminhando, que ela tem, que ela traz isso em relação à mãe dela, então ela pode se tornar muito cruel com a filha mulher, e se ela tiver, ao mesmo tempo, um filho homem, ele ser o Deus dela. Então, isso vai fazer toda a diferença na dinâmica familiar, quem que ficou no lugar de ser o meu filho especial, quem que ficou o lugar aquele que eu vou projetar a raiva que eu sinto, em última instância, de mim mesmo, que é como se eu dividisse, como eu estou dividida, eu divido fora também. Então vai depender da dinâmica ali, o que aconteceu. Legal, Solange. Agora, algumas situações, né, reais. Olha só essa pergunta. A gente não vai citar o nome das pessoas aqui. A minha mãe, ela foi bastante ausente durante a minha infância e adolescência. Eu tenho mais 3 irmãos e fomos cuidados por minha avó, porque a minha mãe trabalhava dia e noite para sustentar a casa sozinha. Porém, quando eu entrei na vida adulta, foi a época em que ela já estava se afastando do trabalho e acabou se voltando completamente para a minha vida. E isso me incomoda muito, e inclusive me afasta mais ainda dela. Eu não consigo ter uma conversa tranquila com ela, porque eu tenho medo de qual será a reação, o posicionamento dela, pois ela já invadiu muito a minha vida e chegou a chamar o meu ex-companheiro às escondidas para ameaçá-lo caso fizesse alguma coisa comigo, sendo que não havia motivo para nada. Eu me senti traída por ela. Como eu devo agir diante disso? A primeira coisa é você tomar consciência que você tem uma mamãe com um adoecimento. Olha só o que ela viveu lá na infância, que vocês viveram na infância, que ela trabalhava. Era o melhor que ela podia fazer. Talvez se ela tivesse ficado em casa, ela seria uma mãe que ia espancar. Então, ela
extravasava dessa maneira, e que bom que ela conseguiu sustentar vocês. Talvez isso minimizou o efeito da doença dela em cima de vocês. Como em todas essas situações, é muito difícil a gente conseguir ter uma convivência estreita com uma pessoa com esse adoecimento, porque ela vai nos invadir, ela vai fazer bagunça na nossa vida. Quando você se sente traída por ela, ficando no exemplo da minha netinha, seria a mesma coisa, ela tem 4 aninhos, de eu dizer para ela assim, então tá, vovó vai deixar a porta aberta, mas você não vai lá. Você promete que você não vai lá? Vovó, pode deixar a porta aberta? A possibilidade maior é que ela abra a porta e diz assim, vovó, é só um pouquinho. E eu me senti extraída por ela. Se eu fizer isso, eu joguei para cima dela uma responsabilidade que ela não tem maturidade para cumprir. Então, se eu tenho uma mãe adoecida, se eu acreditar na promessa dela, se eu deixar ela ficar perto da minha vida, eu estou sendo irresponsável comigo e não estou tendo misericórdia de uma pessoa que está interditada para ter uma lucidez, de ter um comportamento adequado. Então, amorosamente e ao mesmo tempo com uma tristeza, com um luto, eu tenho que manter distância. De uma forma respeitosa, eu tenho que contar para o meu parceiro que a minha mãe tem um adoecimento e que faz ela ter um comportamento igual uma criança, que então a gente não pode escutar muito o que ela faz, porque uma criança, ela, para conseguir o que ela quer, ela distorce a realidade. Tá? Então, é com muito respeito, com muita dor e manter distância. Sim, Solange. Agora, uma outra filha disse que tem uma mãe doente que espancava os filhos e fazia muita chantagem e pressão psicológica. Aos 14 anos, eu tive que fugir de casa com os meus irmãos, porque ela ameaçou nos matar. Com isso, eu peguei a responsabilidade de ser mãe dos meus irmãos. Alguns anos depois, ela teve outro filho, continuava com as mesmas agressões, até que eu tive que tirá-lo dela. Hoje, essa criança vive com o pai, mas eu sou a referência feminina que ele tem. Atualmente, não considero que tenho uma mãe. O que fazer para resolver essa questão de inversão de papéis, já que eu sou mãe dos meus irmãos e praticamente a excluí da minha vida? Uhum. Eu imagino, né, que essa pessoa, depois de tudo que eu já falei, ela já entendeu um pouco. E o que a sua criança fez para sobreviver a todo... É como se você estivesse numa situação de guerra. Uma mãe altamente adoecida, seria uma situação até do conselho tutelar interferir. Hoje a gente tem essas políticas maiores de tomar dessa mãe a guarda desses filhos. Como isso não aconteceu, a sua pequena, quando tinha 14 anos, conseguiu ter essa atitude hercúlea aí de se salvar e salvar os irmãos. É importante você ter a consciência que quando você fez isso em primeira instância por você. Quando você criou o mecanismo de defesa
de cuidar dos seus irmãos, de ser mãe dos seus irmãos, você estava sendo, ao mesmo tempo, sendo mãe de você mesma. Sentir a raiva dessa mãe serviu de energia para você dar conta de se cuidar. Você criou uma mãe, um step de mãe, que é a raiva da sua mãe. Foi um mecanismo de defesa e que serviu para te salvar. E os seus irmãos também pegaram carona nisso. Você usou o termo assim, eu tive que fugir com os meus irmãos, depois eu tive que cuidar do meu outro irmão. Esse eu tive, a gente pode trocar por eu escolhi. Não é que você teve. E você pôde fazer tudo isso, e é importante que você tenha essa consciência que você fez isso por você também. Essa mãe adoecida é tanto sua quanto dos seus irmãos. Quando você diz assim, eu não tenho mãe, você tem uma mãe numa instância maior que te deu a vida da forma que ela deu conta. Se você quer cobrar essa conta, em última instância, você tem que cobrar do poder que rege o destino, que não tem um controle de pessoas estarem aptas psiquicamente, emocionalmente, para ser pai e mãe. Não tem como cobrar essa conta dela. Não tem. Nós não temos como cobrar essa conta de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma autorresponsabilidade e ver o que eu posso fazer de melhor para me salvar nesse contexto adoecido. E você fez. Então, agora toda essa raiva que você fica da sua mãe, pega a sua criança, traz ela para o seu útero de amor, dá os parabéns para ela por tudo que ela foi capaz de construir. Isso fez você uma pessoa cheia de recursos e força. Agora você pode dispensar a sua mãe de ser alguém que você precisa projetar em cima dela essa raiva, essa dor, deixar a sua criança nutrida e descansar, e agora todo esse potencial que você criou, você agora vai escolher o que você vai fazer com ele. É mais ou menos o que a gente chama de transformar karma em dharma. Isso se tornou numa força. Igual quando a gente está fazendo constelação, que a gente vê que em vidas passadas eu fui um senhor de escravos, eu fui alguém que aprisionava almas, e hoje eu uso esse recurso lá dessa minha vida de sombra para hoje gerenciar pessoas para ajudá-las a desenvolver autonomia. Então é a mesma coisa. Se você fosse fazer um trabalho mais profundo, provavelmente você ia numa vida passada, onde lá você foi uma pessoa que estava a serviço e estava judiando muito de pessoas. Então, dar um lugar no seu coração para esse lado também e transformar esse karma em dharma. Tudo que você viveu com isso, hoje você pode se tornar uma pessoa de apoio para quem vive tudo isso e ajudar essa pessoa a encontrar um caminho de força, de transformar isso num adubo para a sua vida agora. Mas para você fazer isso, você precisa fazer essa cura dentro de você. Acho que era isso que eu tinha para falar para essa pessoa. Tem até uma frase, né, do Bert Hellinger, transformar a maldição em bênção, né? Transmutar, né? Isso, isso. Por falar nele, tem uma pergunta aqui que está citando o Bert. Solange, eu já estudei bastante sobre o transtorno de personalidade narcisista.
É um consenso da Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos que essa patologia não tem cura e que a melhor maneira, a melhor medida para não sofrer as consequências graves é ter contato zero com o narcisista, inclusive com a mãe. Como será que o Bert Helling veria essa questão do contato zero com a mãe? Pois em alguns casos é a única medida para que continuemos a seguir com uma mente saudável. Eu imagino que o Berto Helling ia dizer a mesma coisa. Contato, se é um adoecimento muito grave, como os psicopatas, a gente fala a mesma coisa, é contato zero. Mas eu posso fazer esse contato zero da mesma forma se a minha mãe tivesse uma tuberculose altamente... Vamos pensar hoje no coronavírus. Se a minha mãe está com coronavírus, é contato zero. Ela tem que ficar isolada. É a mesma coisa, mas isso não tem nada a ver com o meu contato aqui, ó. É tanto, gente, isso serve para qualquer questão. Às vezes eu tenho questões com os nossos pais que, se não tiver resolvido, eles podem estar mortos que continuam do mesmo jeito. Isso é aqui dentro, ó. Eu posso não ter contato com a minha mãe, muito adoecida dentro do narcisismo perverso, e ter uma dor nesse sentido, por ela e por mim também. Tudo vai depender da maneira que eu vou fazer. Se eu tenho um contato zero e falo assim, eu não tenho contato com ela porque ela é assim, ela é assado, ela não merece, é um absurdo o que ela faz. Quando eu quero justificar o meu contato zero, acusando ela de tudo isso, aí está no desequilíbrio, que é o que o Bert diz que não pode. Eu tenho que tomar os meus pais da forma que eles são. Eu dou um lugar no meu coração para essa mãe toda adoecida, mantenho uma distância, dizendo, sinto muito, mamãe, que pena, mamãe, eu não dou conta de estar perto de você com todo esse adoecimento. Querida mamãe, eu vou ter que manter uma distância. Não é contra você, é a meu favor. Porque se eu ficar perto, mamãe, eu também adoeço. Querida mamãe, a forma que eu tenho de te amar e me amar é mantendo distância e carregando esse nosso destino pesado. Me abençoe, mamãe, se eu puder pegar esse meu destino pesado e transmutá-lo. Se eu puder usar tudo isso para o meu crescimento, me abençoe. Dizer tudo isso internamente. Porque em termos de personalidade, essa mãe não vai entender nunca. E eu vou ter que suportar. Como a gente vê isso, por exemplo, com pessoas hoje com Alzheimer. Né? É a mesma coisa. Se trata... Pode falar. Você conclui. Não, eu estou falando que eu achei muito interessante essa Se trata de que mim. você trouxe. Se trata de mim. Eu não tenho como jogar essa culpa em cima do outro. Eu vou ver os fatos e ver essa fatalidade da minha vida. De ter essa mãe psiquicamente adoecida. Eu só existo porque eu sou filha dessa mãe. E não, eu posso fazer nada que eu possa fazer. Né? Como a gente sabe, até hoje não tem cura. Não é só para o narcisismo perverso, não. É para as doenças psiquiátricas de modo geral. Psiquiatras aqui englobando, né, os transtornos emocionais, de modo geral, da área psi. A cura a gente pode ter uma cura de uma depressão menor, mas as doenças maiores não tem. Não tem cura, infelizmente. Como enquanto não tem cura para o coronavírus, eu tenho que manter distância. A mesma coisa.
É importante isso, Solange, porque muitas vezes quando a gente se vê diante da situação de honrar pai e mãe, tomar pai e mãe, muitas vezes as pessoas se veem obrigadas a forçar uma convivência que já se tornou inviável, né? Quanto na verdade o Uhum, mais saudável para todo mundo é manter a distância saudável, né? Cada um vai ver a isso. medida que consegue, né? Uhum, uhum. E às vezes, gente, porque tem graus de narcisismo perverso, tem graus de todas as doenças psi. Às vezes, num primeiro momento que eu estou muito contaminada, adoecida, embolada nisso, e eu começo a me tratar, e eu vejo essa questão, então às vezes eu preciso, num primeiro momento, manter uma distância 100%, que é um tempo que eu preciso para eu desintoxicar, eu me cuidar. E aí eu posso, às vezes, voltar a ter uma convivência, mas quando eu volto, eu estou mais. É, de novo, pensando no coronavírus, eu posso estar cheia das roupas de proteção e eu posso aproximar sem risco de me contaminar, ou minimizando muito o risco e com uma atenção de não ser contaminada. Então, às vezes acontece de eu conseguir depois ter uma nova relação com essa mãe, com a adoecida, sem a doença dela me contaminar. Tá? Então, pode ser que tenha um futuro aí. Claro que não vai ser brilhante, não vai ser nunca aquela mãe que eu vou poder deitar no colo, que eu vou poder pedir um conselho, porque ela não vai ter isso para me dar. Mas às vezes eu posso ter um contato superficial e ver que ela tem até algo para me dar. E eu receber aquilo que ela tem para me dar. Às vezes ela cozinha bem, e eu posso comer uma comidinha com abençoando a minha comida, eu mesma, para não receber, às vezes, uma energia que está vindo ali de manipulação. O tempo todo eu vou estar atenta, mas eu posso, tem uma possibilidade, dependendo do grau de adoecimento, de não ter que manter 100% de distância, porque quando eu mudo esse jogo, o jogo vai mudar, porque se eu estava jogando tênis e agora eu estou jogando frescobol, não vai ter mais tênis. Pode ser que não tenha frescobol também, mas não vai ter jogo. Então, eu não vou retroalimentar o padrão dela. Então, aquilo pode diminuir, tá? Porque é uma coisa de mão dupla. Quando ela chega agredindo e eu sinto medo, quando ela fala alguma coisa e eu fico acuada, essa energia aqui está alimentando lá, ó, tá? Então, a relação pode ser reescrita. Então, Solange, eu vou abrir aqui os comentários para quem quiser se manifestar, pergunta ou dizer algo, enfim. Enquanto isso, eu vou aproveitar para ler uma pergunta que chegou. Embora a gente esteja falando de mãe, essa pessoa quer saber se é a mesma situação com o pai. Olha só. Meus pais fizeram um aborto antes do meu nascimento. E eles nunca olharam para essa situação e projetaram todo o erro em mim. Meu pai sempre me olhava com o julgamento de que eu estava fazendo algo errado. Sempre citava que filhos de homens bem-sucedidos eram fracassados. Isso é narcisismo, né? Ele já faleceu e eu sempre tive dificuldade em vários setores da vida, finanças em especial. Ele é o bem-sucedido e nós, filhos, somos os fracassados. Uhum. Olha, quando você afirma, isso é narcisismo, não é? Eu não posso afirmar isso, tem uma possibilidade sim, mas quando eu escuto você, eu estou vendo aí você cheia de raiva, julgando o comportamento desse pai como absurdo. E isso não vai ajudar você a sair desse lugar. E aí você vai ficar fracassado sim, porque você não toma esse pai. Aí, indiferente de ser pai ou mãe, o que o Hellinger nos ensina
para eu ficar na abundância, eu tenho que tomar o meu pai e minha mãe. Você não toma, porque você está com raiva e achando que ele é culpado do fracasso de vocês. Quando ele falava e fazia da forma que ele fez, ele fazia o melhor dele dentro do que ele dava conta. Se ele foi bem-sucedido, ele tem de herança para vocês a capacidade do sucesso. Se ele diz que filhos de pessoas bem-sucedidas fracassam, ele estava preso a alguma história da família onde isso aconteceu. Você pode devolver para ele essas crenças, esse medo, até um desejo de que ele tenha sucesso e o medo do outro tomar o sucesso dele, o que for que seja. Se você conseguir ter a humildade de buscar ajuda, ficar na autorresponsabilidade, parar de julgar com raiva o que o seu pai fez, eu posso até dizer aqui agora, o que seu pai fez foi o melhor dele. Agora, faça o seu melhor, como o seu pai fez o melhor dele. Bem, Solange, tem uma pessoa aqui, uma mulher, perguntando como proteger um filho de um pai que tem uma doença psiquiátrica, um adoecimento psiquiátrico. Essa pergunta talvez eu precisaria saber se isso é uma mãe que está perguntando como ela proteger o filho do pai, né, ou do marido, do ex-marido que tem uma doença psiquiátrica. É uma situação muito delicada e tem que ser visto caso a caso. Se é um adoecimento muito grave, precisa até da ajuda da justiça para poder botar regras para essa criança, para esse pai ter acesso a essa criança. Às vezes vai ter um assistente social junto, às vezes o juiz diz assim, você só vai poder estar acompanhado de outros adultos. Agora, se é um caso mais brando, que não tem como chegar num ponto desse, eu não sei se eu teria uma resposta. Talvez não julgar esse pai é muito difícil, muito difícil. Tá muito abrangente a pergunta, né? Mas o que eu posso dizer, assim, em termos dentro da energia da constelação, é olhar com misericórdia para esse pai, para os ancestrais amorosos dele, pedir para que eles ajudem você, junto com essa criança, transmutar isso aí. É algo que precisa ser cuidado, mas não tem uma resposta assim, como fazer. É algo que tem que ser construído. Tem que ser visto caso a caso. E Solange, a gente já está caminhando para o final. Eu vou fazer uma última pergunta, que é qual a probabilidade de uma pessoa que teve uma mãe narcisista se tornar também uma mãe narcisista para seus filhos? Uhum. Eu não sei te dizer em termos de estatística, mas tem possibilidade sim, como, de novo, todos os adoecimentos eu posso repetir. É comum, por exemplo, uma criança que foi espancada na infância se tornar um espancador, ou então o outro extremo, né, que vai estar preso no mesmo padrão, de se tornar uma pessoa sem a menor atitude de botar limite. Então, pode acontecer sim, de uma mãe narcisista gerar filhos narcisistas. Eu vou estar, de uma forma ou de outra, eu estou presa nesse padrão. Faz parte do meu destino ter aí uma jornada para me libertar de estar presa no narcisismo. De uma forma ou de outra, isso vai fazer parte de mim.
E Solange, bom, agora realmente a gente está indo para o final. Eu vejo que tem pessoas ainda com muitas perguntas, comentando. É um tema que gera, né, gerou bastante ressonância nas pessoas querer saber mais desse assunto, né? Talvez a gente possa fazer também uma próxima live, né? Uhum. Porque é muito importante falar sobre isso. E eu quero te agradecer. Agora eu estou agradecendo aqui do lado de quem está assistindo as suas respostas. Muito obrigada pelo respeito e amorosidade com que você trata esse tema, né? Trazendo mais consciência para a gente. Uhum. Obrigada também a quem participou, quem se encorajou a mandar perguntas, quem assistiu. Obrigada pela presença de vocês. Eu também agradeço, foi um prazer. Para quem nos acompanha, terça-feira, a gente tem um grupo de constelação, às 6 horas da tarde. Quem não tem contato pode pedir a Marília aí, ela manda para a Luana, quem quiser participar. E vamos sim, no próximo sábado, continuar o que a gente está vendo aqui. Isso vira só um gatilho, o tema, mas a gente fala das histórias nossas, das nossas questões de modo geral. E é uma alegria para o meu coração poder estar contribuindo e, ao mesmo tempo, isso me ajuda a estar aqui crescendo. Obrigada, Marília, também por me trazer esse presente, de sugerir a gente fazer essas lives. Eu me sinto honrada com isso. Muito obrigada a você também e pela sua amorosidade também, viu? Bom, então até a próxima, pessoal. Fiquem todos bem. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau.